Olá a todos, meu nome é André e a gente vai estar falando um pouquinho sobre o ciclo de Moore na mecânica dos sólidos. A gente vai estar fazendo uma abordagem interativa para engenharia mecatrônica, né? Então aqui a gente vai estar citando alguns exemplos de como que foi parar no ciclo de Moore, né? Os estudos anteriores ao ciclo de Moore. Falaremos das definições do ciclo de Moore, o que que ele representa, e quais são as importâncias deles, né, na mecânica dos sólidos. Lembrando que nós somos alunos aqui no UFSJ, a gente está na turma de mecânica dos sólidos nesse período. O nosso grupo é composto por André, Felipe, Matheus e Thiago, como vocês podem ver aqui no slide. O Felipe vai estar dando uma introdução agora sobre o que falaremos hoje aqui neste vídeo. Oi, eu sou o Felipe e eu vou falar um pouquinho da definição do ciclo de Moore. O ciclo de Moore é uma representação gráfica que permite a gente analisar as tensões normal e de cisalhamento em duas dimensões, atuando em um ponto do material, o que facilita a gente analisar falha e deformação. Sobre a importância na mecânica dos sólidos, o ciclo de Moore é crucial, pois ele auxilia no desenvolvimento de projetos mais seguros e eficientes. O ciclo de Moore permite a compreensão dos limites e comportamento dos materiais sob diferentes tipos de carga, ajudando na previsão de falhas. Agora, na engenharia mecatrônica, com a possibilidade da gente analisar e compreender alguns comportamentos dos materiais sob diferentes tipos de carga, é possível desenvolver projetos de robótica com mais confiança e estabilidade, permitindo projetos mais seguros que não vão sofrer tantos danos, pois a integridade estrutural está bem definida. Agora, os fundamentos do ciclo de Moore. Temos a tensão normal, que é uma tensão definida como uma força aplicada perpendicularmente à seção transversal, que é a nossa seção que nós estamos analisando no ponto, de um material. Essa tensão pode ser positiva, gerando uma compressão, ou negativa, gerando uma tensão, e afeta claramente a integridade do material. Agora, a tensão de cisalhamento ou tensão cortante, ela ocorre quando duas forças paralelas e com sentidos opostos atuam sobre uma mesma seção transversal. E essa tensão pode causar muitas deformações e falhas em materiais, sendo crucial na análise da estrutura também. E a representação gráfica do ciclo de Moore ilustra como as tensões variam em diferentes orientações, a gente podendo analisar as tensões máximas e mínimas que o material permite. E o gráfico permite nós visualizarmos rapidamente as tensões principais que atuam em determinado material nesse ponto. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre, né, a construção aí do ciclo de Moore. Bom, a gente vai executar alguns passos para estar encontrando aí as nossas variáveis do ciclo de Moore. Sejam essas o nosso σx, σy, que são as tensões normais, e o nosso tal xy, que seria a tensão de cisalhamento no plano xy. Lembrando que aqui nós estamos tratando de mais de um plano. Logo, a gente tem que especificar ali, né, no tal o xy para a gente estar podendo falar qual plano que nós estamos trabalhando. Vocês podem perceber nessa figura aqui à direita que nós estamos tratando aqui de um corte, né, de um ponto central ali dessa peça. Então, essa figura A aqui embaixo, ela vai estar mostrando ali um segmento dessa peça ou como que as forças se comportam ali naquele ponto. Logo, a gente consegue perceber que nós teremos uma tensão de cisalhamento, né, de 32 megapascals e uma tensão de 16 megapascal normal, certo? Então nós podemos perceber que a tensão normal ela trabalha horizontalmente na peça e a tensão de cisalhamento verticalmente na peça, assim como o Felipe já falou aqui no vídeo. Então a gente sempre tem que estar utilizando essas técnicas que a gente vê em mecânica dos sólidos, estática, para a gente poder encontrar aqui a nossa tensão de cisalhamento e tensão normal aqui nesse ponto, certo? E o ciclo de Moore, a gente vai estar utilizando ele, né, justamente para essa parte de conseguir entender como que essa tensão de cisalhamento e normal se comportam ali naquele ponto. Então a gente vai estar pegando aqui esse círculo, né, fazendo aqui esses círculos que são, no caso, o maior comprimento aqui, né, o maior raio aqui seria a tensão máxima e a menor a tensão mínima, como vocês podem ver. E o centro do nosso círculo ele está localizado na tensão média entre essas duas tensões, em X e em Y, certo? Então, se nós tivermos, por exemplo, nesse exemplo aqui, nós só temos tensões em X. Ou seja, a gente só vai ter a tensão em uma direção. Logo, o ponto médio vai ser a tensão máxima, que é em X, dividido por 2, que seria aqui bem no meio, né? Então, vocês podem perceber
que se a nossa tensão em X for 16, a média dela vai dar aqui, né, 8, certo? Então a gente pode estar executando esses cálculos para estar calculando aí o ciclo de Mohr. Lembrando, né, que nós temos algumas fórmulas onde a gente vai estar utilizando, como eu já falei, a tensão média no centro do círculo e o raio, que seria o R aqui, né, vai ser a raiz da soma dos quadrados dessas duas tensões de cisalhamento e normal, certo? Então, para estar construindo o ciclo de Mohr, a gente vai estar executando basicamente esses passos. Encontra a tensão normal, encontra a tensão de cisalhamento e aplica as fórmulas para estar encontrando aqui, né, o nosso raio do ciclo de Mohr e os raios menores aqui dos nossos dois círculos internos aqui do ciclo de Mohr, beleza? Círculo de Mohr, beleza? Aqui é o Matheus e eu vou falar um tiquinho agora da análise de resultados. Para a obtenção dos máximos e mínimos pelo círculo de Mohr, a gente utiliza o raio total dele, que é composto pelo raio dos dois círculos de tensões que a gente tinha conseguido antes. Essa análise permite a gente achar a tensão máxima, os pontos máximos de cisalhamento, de tensão normal, para evitar as falhas críticas do material. Na comparação com as teorias anteriores, o círculo de Mohr é muito mais utilizado hoje em dia por causa da precisão na previsão de falhas. As teorias antigas que eram utilizadas era a teoria de von Mises, que é uma teoria que prevê a falha de materiais dúcteis, ou seja, materiais que se deformam permanentemente antes de romper, e a teoria de Tresca, que é um critério de resistência que estabelece o escoamento de um material. E, no caso, o círculo de Mohr é uma ferramenta muito melhor para os engenheiros. Mais do que uma análise teórica, o círculo de Mohr tem impacto direto na prática da engenharia. Uma correta interpretação dos resultados do círculo de Mohr influencia no design e na segurança das estruturas mecânicas, como, por exemplo, em pontes, em peças de máquinas mesmo. A maioria dos engenheiros utiliza esses dados para assegurar a integridade mesmo do estrutural do que ele está criando. Então, meu nome é Thiago e vou passar um resumo dos principais pontos do ciclo de Mohr. Então, aprendemos em mecânica dos sólidos como calcular tensão normal e tensão de cisalhamento, e no ciclo de Mohr a gente junta todos esses conceitos e plota graficamente em um plano ou mais para você poder ter análise estrutural dos comportamentos de carga e como que fica na vida real essas aplicações. Então, a importância do ciclo de Mohr na engenharia mecatrônica é juntar os conceitos tanto de tensão normal quanto de cisalhamento para ter uma tensão real, para você poder aplicar na própria engenharia. Na engenharia civil, por exemplo, você vai pegar esse ciclo de Mohr e aplicar essa junção para achar tensão real dentro de projetos de fundamento quanto projetos de viga. Na engenharia mecatrônica, você vai utilizar muito mais na parte mecânica, para, por exemplo, entorno ou, por exemplo, braços biônicos que têm grandes esforços e precisa desse cálculo para você ter uma maior durabilidade e eficiência estrutural. Então, hoje em dia, o ciclo de Mohr trabalha tanto na pesquisa de tensão quanto inovações de desenvolvimento de novos materiais. Na engenharia mecatrônica, a gente já tem diversos softwares que trabalham na parte de simulação de ciclo de Mohr. Então, temos o Wishmore, o Excel e o AutoCAD para simulações computacionais que priorizem a metodologia tradicional para poder ser aplicado dentro do seu projeto. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo. A gente espera que tenha explicado para vocês o que é o ciclo de Mohr, bem como aplicações do mesmo. A intenção desse vídeo foi justamente levar para vocês um pouco do interesse na área de mecânica e deixamos aí, né, a divulgação do curso de Engenharia Mecatrônica aqui no FSJ, que é um curso, né, que tem esses conceitos aplicados que a gente vê em diversas partes do nosso curso, aplicações de mecânica, elétrica e eletrônica. Então, caso você sinta interesse nessa área de ciclo de Mohr, né, em diversas outras áreas da mecânica, o curso de Engenharia Mecatrônica é uma boa para você estar se especializando aí, certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu like aí, né, no vídeo, comentário, para estar ajudando justamente a divulgar aqui o nosso curso de Engenharia Mecatrônica na UFSJ. Até mais
Muito obrigado a todos.